O número 40 aparece na Bíblia mais de 100 vezes, e quase todo mundo acha que é coincidência. Não é. Existe um padrão por trás desse número que conecta Noé, Moisés, Elias e Jesus numa mesma linha. Uma linguagem que Deus usou repetidamente ao longo de milhares de anos e que a maioria das pessoas nunca parou para enxergar. Quando você entender o que esse número realmente significa, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. E isso vai ficar claro ainda hoje. É como se Deus estivesse usando uma linguagem repetida ao longo da Bíblia inteira. Uma linguagem que os primeiros leitores entendiam imediatamente, mas que a maioria das pessoas hoje simplesmente ignora. E quando você finalmente percebe o que esse número significa, você começa a enxergar a Bíblia de uma forma completamente diferente. Deixa eu começar com uma pergunta simples. Por que 40? De todos os números que existem, por que esse número aparece vez após vez, história após história, em momentos que mudam tudo? Por que Noé ficou preso naquele barco por 40 dias? Por que Moisés subiu a montanha por 40 dias? Por que o povo de Israel ficou no deserto por 40 anos? Por que Jesus foi tentado por 40 dias? Por que ele ficou 40 dias na terra depois de ressuscitar? Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer, é só um número que aparece muito. Mas os estudiosos que passaram a vida inteira estudando o texto hebraico e grego da Bíblia dizem algo completamente diferente. O número 40, no mundo bíblico, não era aleatório. Era uma linguagem, era um símbolo com um significado próprio, entendido por qualquer judeu do primeiro século, da mesma forma que a gente entende uma placa de pare sem precisar ler as letras. E quando você começa a enxergar o que esse símbolo significa, cada história com 40 dias ou 40 anos deixa de ser um detalhe numérico e se torna uma declaração. Vamos do começo. Para entender o número 40 na Bíblia, você precisa entender como os judeus antigos pensavam sobre números. Eles não usavam números só para contar, eles usavam números para comunicar ideias. Isso se chama gematria, a prática de atribuir significado a números. E embora a gematria possa ser levada a extremos estranhos, o princípio básico é real e está no próprio texto bíblico. Certos números carregavam peso simbólico reconhecido por toda a cultura. O número 7 significava perfeição e completude. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O número 12 significava governo e povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. O número 3 representava completude divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 40? O número 40 significava prova, transformação e preparação para uma nova realidade. Não como punição, como processo. E quando você começa a ler as histórias com essa lente, algo impressionante acontece. Cada uma delas conta a mesma história com personagens diferentes. A primeira vez que o número 40 aparece de forma significativa na Bíblia é no dilúvio. Gênesis capítulo 7 diz que a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. 40 dias de água cobrindo tudo. 40 dias em que o mundo, como existia, foi apagado. Agora, a maioria das pessoas lê essa história e pensa em Noé, no barco, nos animais, na sobrevivência, e tudo isso está lá. Mas a pergunta mais importante não é o que sobreviveu. A pergunta é o que esses 40 dias representavam. O mundo antes do dilúvio estava completamente corrompido. Gênesis capítulo 6 diz que a maldade dos homens era tanta que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Isso não é um texto falando de alguns crimes isolados. É um texto descrevendo uma civilização que tinha se afastado tão completamente de tudo que Deus havia planejado que não havia mais como reformar, só havia como recomeçar. Então, os 40 dias de chuva não eram apenas um evento climático, era uma limpeza, uma transição forçada de um mundo para outro. E quando a chuva parou, quando as águas baixaram e quando Noé finalmente pisou em terra firme, ele não estava voltando para o mundo em que entrou no barco, ele estava pisando num mundo novo. A família de Noé saiu daquele barco como a única família humana sobre a terra. Deus fez uma aliança com eles, uma aliança com um arco-íris, um sinal de que o ciclo havia mudado.
O velho havia passado, o novo havia começado. 40 dias de chuva, uma temporada de destruição que era ao mesmo tempo uma temporada de criação. Esse é o padrão, e ele vai se repetir. Avançam os séculos, o povo de Israel está no Egito, escravizado há 400 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertá-los. As pregas vêm, o Mar Vermelho se abre, o faraó afunda e, finalmente, depois de tudo isso, o povo de Israel está livre. Mas livre para quê? Eles estavam no deserto, sem casa, sem identidade, sem lei, sem estrutura. Eles eram um povo que só tinha conhecido a escravidão. Não sabiam o que era ser livres, não sabiam como se governar, não sabiam como confiar em Deus para a comida do dia seguinte. E é nesse ponto que aparecem os primeiros 40 dias de Moisés. Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai. Êxodo capítulo 24 diz que Moisés subiu a montanha e ficou lá por 40 dias e 40 noites. 40 dias sem comida, sem água, na presença de Deus, recebendo a lei, os 10 mandamentos e tudo mais que estava na Torá. Pensa no que isso significava. Moisés não era mais um escravo, mas também não era ainda o líder que precisava ser. Esses 40 dias na montanha eram uma transformação. Ele entrou como um homem e saiu como algo diferente, com o rosto brilhando tanto que o povo não conseguia olhar diretamente para ele. Mas aqui tem um detalhe que a maioria das pessoas não conhece. Isso aconteceu 2 vezes. Quando Moisés desceu da montanha pela primeira vez, ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Ele jogou as tábuas no chão, elas se quebraram e o povo foi julgado. Moisés então subiu de volta ao Monte Sinai por mais 40 dias e 40 noites para interceder pelo povo e receber as tábuas de novo. 2 períodos de 40 dias. Um para receber a aliança, outro para restaurá-la depois da traição. E mesmo assim, o povo ainda não estava pronto. Depois do Monte Sinai, o povo de Israel chegou à beira da terra prometida. 12 espias foram enviados para explorar a terra. Eles ficaram lá por 40 dias. 40 dias espiando, medindo, avaliando o que estava à frente. 10 deles voltaram com medo, 2 voltaram com fé. A maioria do povo escolheu o medo. E por causa disso, Deus disse que aquela geração não entraria na terra prometida. Cada dia de espionagem se tornou 1 ano de caminhada no deserto. 40 dias geraram 40 anos. 40 anos no deserto. Isso é o que a maioria das pessoas conhece, mas o que raramente é explicado é o porquê. Não era punição pura, era processo. A geração que tinha nascido na escravidão, a geração que tinha a mentalidade de escravo, que preferia a segurança conhecida ao risco da liberdade, essa geração precisava passar. O que estava vindo era uma nação nova, e para construir uma nação nova, você não pode construir em cima de uma fundação de medo. 40 anos no deserto foram uma temporada de transformação coletiva, uma passagem de uma geração para outra, de uma mentalidade para outra. Quando Josué finalmente cruzou o Rio Jordão com o povo, não havia ninguém com mais de 60 anos que havia saído do Egito, com exceção de Caleb e do próprio Josué, os 2 espias que voltaram com fé. A geração do medo havia passado, a geração da fé estava pronta para entrar. 40 anos, uma temporada de passagem. Agora vamos pular no tempo de novo. Estamos em 1 Reis capítulo 19 e o profeta Elias acabou de ter um momento mais intenso de sua vida. Ele acabou de vencer 450 profetas de Baal num desafio público no Monte Carmelo, um dos momentos mais espetaculares do Antigo Testamento. Fogo desceu do céu, o povo caiu com o rosto no chão. Parecia que tudo havia mudado. E então a rainha Jezabel mandou uma mensagem dizendo que ia matá-lo até o dia seguinte. E Elias fugiu. Esse homem que havia acabado de ver fogo do céu descer em resposta à sua oração, estava agora escondido debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para Deus deixá-lo morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida. Ele estava destruído, esgotado, sem esperança. Um anjo apareceu 2 vezes, trouxe comida e água e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você.
E então o texto diz que Elias se levantou, comeu e andou no poder daquela comida por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia recebido a lei, o monte de Deus. 40 dias de caminhada no deserto. De novo. Mas dessa vez não era uma punição nem uma preparação para uma missão nova. Era uma recuperação. Era Deus sustentando um homem quebrado através de uma temporada longa o suficiente para que ele chegasse ao lugar onde Deus ia falar com ele de novo. E quando Elias chegou, exausto, Deus não apareceu no vento forte, não apareceu no terremoto, não apareceu no fogo. Apareceu numa voz mansa e delicada, uma voz pequena. 40 dias de caminhada para chegar à voz pequena de Deus. Às vezes, a temporada de 40 não é sobre você ser transformado para uma missão maior. Às vezes, é sobre você chegar até o lugar onde você consegue finalmente ouvir de novo. E então chegamos ao maior de todos, Jesus. Logo depois do seu batismo no Rio Jordão, logo depois da voz do céu dizer, "Este é o meu filho amado, em quem me agrado", o Espírito Santo o levou para o deserto. Mateus capítulo 4 diz que Jesus ficou no deserto por 40 dias e 40 noites, jejuando. 40 dias sem comer, sozinho no deserto. E então o diabo veio. Pensa no que estava acontecendo aqui. Jesus havia acabado de ser declarado publicamente como Filho de Deus. E imediatamente, antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de qualquer discípulo, ele foi levado para ser testado. Não por acidente. O texto diz que o Espírito o levou para lá. Isso era parte do plano. O diabo veio com 3 tentações. A primeira, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Use seu poder para si mesmo. Satisfaça sua própria necessidade. Jesus respondeu com a palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda, joga-se do alto do templo, os anjos vão te segurar. Prove quem você é, force Deus a agir. Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira, todas as nações do mundo, toda a glória delas, eu te dou tudo isso se você se ajoelhar diante de mim. Um atalho para o reino, o destino sem o processo. Jesus respondeu, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. 3 tentações, 3 respostas da Escritura. E depois disso, o texto diz que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui tem algo que quase ninguém nota. Cada uma das respostas de Jesus veio do livro de Deuteronômio, o livro que registra os 40 anos de Israel no deserto. Jesus estava citando as lições que Israel deveria ter aprendido no deserto, as lições que eles erraram. A tentação de achar que o pão era mais importante que Deus, Israel reclamou da comida. A tentação de testar Deus, Israel testou Deus repetidamente. A tentação de adorar outros deuses, Israel adorou o bezerro de ouro. 3 tentações, 3 respostas da Escritura. E depois disso, o texto diz que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui tem algo que quase ninguém nota. Jesus, em 40 dias, passou pelo mesmo teste que Israel passou por 40 anos. E onde Israel falhou, Jesus venceu. Ele não era apenas um homem sendo testado. Ele era o Israel perfeito. Ele estava vivendo a história do povo de Deus, mas sem os erros, cumprindo o que deveria ter sido cumprido. E depois dos 40 dias, ele saiu do deserto e começou seu ministério público. A temporada de prova havia terminado. A missão havia começado. Mas a história de 40 dias de Jesus não termina aí. Depois da ressurreição, depois do túmulo vazio, depois de aparecer para Maria Madalena, depois de comer peixe com os discípulos na praia, o texto diz que Jesus ficou na terra por mais 40 dias antes de ascender ao céu. 40 dias depois da ressurreição. Por que 40? Por que não subir imediatamente? Por que não ficar para sempre? Lucas, no primeiro capítulo do livro de Atos, diz que durante esses 40 dias Jesus apareceu para os discípulos, falou com eles sobre o reino de Deus e os preparou para o que estava por vir. Era uma temporada de transição, uma temporada de ensino.
O mundo, como os discípulos conheciam, havia mudado completamente. Eles precisavam de 40 dias para absorver o que tinha acontecido e entender o que precisavam fazer a seguir. E no 40º dia, Jesus subiu. E 10 dias depois, o Espírito Santo desceu em Pentecostes. De novo o padrão. 40 dias de preparação seguidos de uma nova realidade. Agora eu quero que você veja algo. Olha para todas essas histórias de cima e nota o que elas têm em comum além do número. No dilúvio, o mundo antigo passou, um mundo novo começou. No Sinai, Moisés entrou como líder despreparado, saiu como mediador da aliança. No deserto de Israel, uma geração passou, outra tomou o lugar. Com Elias, um profeta destruído chegou a uma montanha e ouviu a voz de Deus de novo. Com Jesus no deserto, um homem entrou para ser testado, um rei saiu para reinar. Com Jesus, depois da ressurreição, um grupo de discípulos confusos entrou em 40 dias de ensino, uma igreja nasceu do outro lado. Em todo lugar, o padrão é o mesmo. Algo entra no período de 40, algo diferente sai do outro lado. 40 não é sobre tempo, é sobre transformação. É a linguagem que Deus escolheu para sinalizar uma temporada onde tudo está sendo refeito por dentro, onde a pessoa, o povo ou a situação está sendo preparada para uma nova realidade que ainda não chegou, mas que está chegando. E aqui é onde isso fica pessoal. Porque se esse padrão é real, e eu acredito que é, então ele não está apenas nas páginas da Bíblia, está na sua vida também. Tem temporadas que parecem 40 dias, temporadas que duram mais do que você aguentaria se soubesse quanto iam durar. Temporadas de deserto onde você não tem o que esperava ter, onde o caminho está vazio, onde a voz de Deus parece distante e você está cansado de esperar. A maioria das pessoas lê essas temporadas como abandono, como fracasso, como sinal de que algo deu errado. Mas o padrão dos 40 dias diz outra coisa. Ele diz que as temporadas de deserto não são onde a história para, são onde a história é construída, são onde o caráter é moldado, são onde a transformação que o próximo capítulo vai exigir está sendo feita silenciosamente, sem que você consiga ver. Noé não sabia que havia um arco-íris esperando do outro lado dos 40 dias de chuva. Moisés não sabia que o rosto dele estava brilhando quando desceu a montanha. Elias não sabia que Eliseu estava esperando para ser chamado logo depois do fim da sua jornada de 40 dias. Os discípulos não sabiam que Pentecostes estava a 10 dias de distância quando Jesus subiu. Nenhum deles sabia o que estava do outro lado. Eles só continuaram. Tem uma última coisa que eu quero que você leve desse vídeo. O número 40 na Bíblia não é só sobre grandes personagens bíblicos em momentos históricos épicos, é sobre a natureza de como Deus trabalha. Deus não apressa a transformação real. Ele não produz mudança instantânea de caráter. Ele não toma um escravo e transforma ele em rei de um dia para o outro sem o processo do meio. Ele não toma um pescador ansioso e nervoso e transforma ele em apóstolo sem os anos de caminhada junto a Jesus, sem o fracasso da negação de Pedro, sem o encontro depois da ressurreição na praia. A transformação que dura tem um processo, e o processo tem uma duração. E a duração, na linguagem da Bíblia, às vezes se chama 40. Não porque Deus é lento, mas porque você precisa de tempo para ser feito de um jeito que dure. Então, se você está numa temporada que parece interminável, se você está no meio de um deserto que você não escolheu, num barco fechado enquanto chove, numa montanha sozinho esperando Deus falar, talvez a pergunta não seja por que isso está demorando tanto. Talvez a pergunta seja: o que está sendo construído em mim nesse tempo que eu não consigo ainda enxergar? Porque no padrão dos 40, o que sai do outro lado nunca é igual ao que entrou. E o arco-íris vem depois da chuva. Se você quer continuar nessa jornada, o próximo vídeo vai mudar o jeito que você enxerga outro número que aparece em todo lugar na Bíblia e a maioria das pessoas também ignora.